Olá! Olha, se Deus é bom, por que é que pessoas de fé ficam doentes? Essa é uma pergunta antiga, né? Hoje a gente vai fundo na resposta que um dos maiores pensadores sobre cura divina, T.L. Osborne, ofereceu para essa questão. A gente vai entender direitinho a estrutura de um argumento que, sério, impactou milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, para a gente entender bem, o nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro, a gente começa com essa questão universal do sofrimento. Depois, a gente entra na resposta dele sobre a vontade de Deus. Aí, a gente vai ver como a fé entra nessa história, qual é a base teológica por trás de tudo, os passos práticos para colocar em prática e, claro, no final, a gente amarra tudo na grande conclusão. E tudo começa, como não podia deixar de ser, com aquela pergunta que, olha, de um jeito ou de outro, todo mundo já se fez em algum momento. Pois é, se Deus é bom, por que existe doença? Especialmente entre quem crê. Essa pergunta atravessa séculos, né? E é exatamente ela que a obra de T.L. Osborne tenta responder de uma vez por todas. É aquele dilema clássico, a fé de um lado e a realidade dura do sofrimento do outro. Muitas vezes a gente ouve que o sofrimento pode ser de alguma forma a vontade de Deus, né? Talvez uma lição, um castigo, ou até um jeito de aproximar a pessoa dele. A fonte que a gente está analisando aponta exatamente para isso. E é contra essa ideia que o autor se levanta com toda a força. E é aqui que a gente entra na resposta direta que o autor dá para essa questão. E olha, é uma afirmação bem ousada, viu? Uma que não deixa margem para dúvida. De acordo com a fonte, a vontade de Deus para a cura é sempre. A palavra-chave aqui é essa, sempre. Para ele, cura não é uma talvez, uma possibilidade, é uma provisão garantida. E qualquer incerteza sobre isso seria o maior obstáculo para a fé funcionar. E esse versículo, "Eu sou o Senhor que te sara", é tipo a base de todo argumento. A ideia aqui não é que Deus foi ou pode ser quem cura. A ideia é que Ele é. Isso é visto como uma declaração sobre a natureza dele, algo que não muda. Então, se essa é a natureza dele, essa tem que ser a vontade constante dele. E para reforçar esse ponto, olha esse número, 3 milhões. É o número aproximado de israelitas que saíram do Egito. E o texto bíblico diz que entre eles não tinha uma pessoa sequer doente. O que impressiona aqui é a escala, né? O autor usa isso para dizer, olha, a vontade de Deus para a saúde do seu povo já foi demonstrada em massa. Não foi um caso ou outro, foi para uma nação inteira. Essa analogia aqui é muito forte. O autor compara a Bíblia como um testamento, sabe? Um documento legal. A lógica é simples. Se a cura está prometida no testamento, então ela é uma herança. É um direito de cada herdeiro e não um favor que a gente tem que pedir sem saber se vai receber. Ok, então se a promessa está lá, se é uma herança, a pergunta óbvia é como é que se acessa isso? É aí que a gente entra no mecanismo para receber o que Deus já determinou. E essa distinção aqui é fundamental. De um lado, a fé, que se baseia na palavra de Deus, que não muda. É a base para receber. Do outro, os sentimentos, baseados nos sintomas, nas circunstâncias, que mudam o tempo todo. Essa seria a base da dúvida. O argumento é que olhar para os sintomas para saber se a cura aconteceu é um erro. A fé, segundo a obra, tem que estar firmada só na promessa. Não importa o que o corpo esteja dizendo. O que reforça o ponto anterior, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé não é uma coisa que a gente cria do nada com a força do pensamento. Segundo a fonte, ela nasce quando a gente ouve e acredita nas promessas de Deus que estão na Bíblia. É uma resposta a algo que foi dito. E olha só que analogia interessante. A fé é comparada a plantar uma semente, que é a palavra de Deus. E aí, confiar que ela vai crescer. Ficar toda hora olhando para os sintomas para ver se já melhorou, seria como cavar a terra para ver se a semente está brotando. O que acontece? Você acaba matando o processo. A fé, nesse caso, é confiar que a semente, uma vez plantada, vai fazer o trabalho dela. Beleza, agora a gente chega no que talvez seja o coração de todo o argumento teológico. O ponto que sustenta tudo, a conexão direta entre a expiação na cruz e a cura do corpo físico. Essa tabela resume a ideia perfeitamente. A gente vê o pecado e a doença lado a lado. A causa de ambos, a queda do homem. A provisão para ambos, a cruz de Cristo. O acesso a ambos, pela fé. O resultado, perdão dos pecados de um lado, cura do corpo do outro. A ideia central é que são dois lados da mesma moeda. Para o autor, separar a cura física do perdão dos pecados é como tentar dividir um sacrifício que foi único e completo.
E os textos-chave para esse argumento são esses, baseados em Isaías e Mateus. Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O ponto principal aqui está na palavra tomou. A interpretação é que isso significa uma substituição. Do mesmo jeito que Cristo tomou os pecados, ele também teria tomado as doenças. E se ele já levou, não faria sentido o crente continuar carregando. E tem mais um detalhe, agora linguístico, que é fascinante. A palavra grega usada para salvo no Novo Testamento é sozo. O curioso é que essa mesma palavra sozo, em vários outros lugares, é traduzida como curado ou feito são. A fonte usa isso para mostrar que na cabeça de quem escreveu os textos, salvação era um pacote completo, que incluía tanto o espírito quanto o corpo. Era uma restauração total. Certo, a gente já viu toda a base teológica. Mas e a parte prática? Como alguém que acredita nisso tudo deve agir para, de fato, receber a cura? A fonte destaca essa passagem de Tiago como um manual de instruções bem direto. Primeiro, o reconhecimento. Está alguém doente? Segundo, a ação. Chame os presbíteros. Terceiro, o método. Orem sobre ele, ungindo com azeite. E quarto, a chave de tudo, e a oração da fé salvará o doente. Percebe a ênfase? É a oração da fé, e segundo o autor, essa oração só é possível quando se tem certeza absoluta de que é a vontade de Deus curar. E além desse método, a fonte também aponta outras formas bíblicas de receber a cura. Por exemplo, orar em concordância com outra pessoa, a imposição de mãos por outros crentes, ou simplesmente pedir direto ao Pai em nome de Jesus. Mas o princípio por trás de todos eles é sempre o mesmo: a fé em uma provisão que já foi feita. Muito bem, agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e ver qual é a mensagem central, a síntese de tudo isso. E a grande conclusão do autor é esta: a cura não é um milagre raro, para alguns poucos escolhidos. Ela é apresentada como um direito, comprado na cruz, para todos os crentes. Um direito que é acessado pela fé na obra que Cristo já completou. Ou seja, a cura deixa de ser um evento imprevisível e passa a ser parte integral do Evangelho, tão disponível quanto o próprio perdão dos pecados. E no fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma questão fundamental para refletir. A doença é uma cruz para ser carregada com resignação ou é uma condição que deve ser superada pela fé? A obra de T.L. Osborn defende com todas as letras a segunda opção, propondo uma postura ativa, baseada no que ele entende como uma promessa e um direito já garantido.